Teve a apresentação, né? Djalda já sabe como funciona aqui as nossas lives. É, Vou falar um pouco agora sobre a biografia dela, né? Djalda, ela possui graduação em História e bacharelado pela Universidade Federal do Maranhão e também graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão. Além disso, ela também possui uma especialização em Metodologia do Ensino Superior. Djalda, ela trabalhou com esse tema, visualizações de dados em rede social, na monografia dela, né, orientado pelo professor Roosevelt Lins. E agora ela vai falar um pouco sobre essa experiência, né, de uma forma mais tranquila, sem muitos detalhes técnicos, de uma linguagem mais acessível. E agora eu vou chamá-la aqui para que ela possa, né, falar um pouco mais sobre essa experiência dela de trabalhar com essa temática na biblioteconomia. Só um instante, agora que eu vou chamar de Jalda. Olá, Djalda! Olá, Janailton. Cadê a Joyce? Joyce não pôde hoje. Eu tinha Não ensaiado com conseguiu. ela. Não, não se preocupe não, aqui vai ser tranquilidade Oh, total. não vem com suas perguntas difíceis e técnicas, hein? Então, Djalda, eu fiz uma breve apresentação sua, mas você pode também estar falando um pouco mais sobre as suas formações, suas experiências. E fique à vontade, você já sabe como funciona, né? São 20 minutos de apresentação e os outros são comentários e perguntas. Então fique à vontade, aí o espaço é seu. Tranquilo, tranquilo. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Djalda Maracira Castelo Branco Muniz, nome artístico Djalda Muniz. Sou formada em História Bacharel pela Universidade Federal do Maranhão e Biblioteconomia pela também, Bacharel também pela mesma universidade. Bom, minha entrada na biblioteconomia foi ainda no curso de História, é incrível. Por uma amiga que cursava biblioteconomia e eu passava o dia inteiro com ela e ficava instigando por que tinha um curso para organizar livros nas estantes. Porque para mim não fazia assim o menor sentido, porque eu era história, fazia curso para história. Então eu ficava o dia inteiro com essa Daniela Vieira. Ela cursou, mas não chegou a terminar. E eu fiquei todo o tempo com ela e conheci vários bibliotecários, que hoje são bibliotecários, como Duilda Ribeiro, Carlos Wellington, a Michele Pinto, o Casey Rodrigo. Fui na formatura de todos e me formei em História. E depois de 4 anos, ter feito uma especialização, eu resolvi ingressar em outra carreira. Eu fiz o Enem com o intuito de fazer ciências contábeis e segunda opção biblioteconomia. E aí eu ainda consegui fazer um período de ciências contábeis, mas eu não me identifiquei. E aí eu comecei o curso de biblioteconomia em 2011, junto com o Joyce. Nós, de cara, nos identificamos, eu e Joyce. Joyce bem mais nova, eu mais madura, né, já com o curso nas costas. Eu, ela, Dulce, Janailton entrou depois da gente. E nós começamos a apresentar trabalho juntos. Joyce sempre foi mais agitada, mais acelerada, eu menos, mais calma, né? Mas nós, na área da tecnologia, a gente sempre nos identificamos, a gente fizemos vários trabalhos juntos. E quando eu fui, ainda na época de aluna de História, eu fui estagiária em paleografia na Biblioteca Benedito Leite, que foi um outro olhar que me deu também a questão da biblioteconomia, que eu não sabia. Assim, não me relacionava muito. Então, conheci também vários bibliotecários. E, passado o tempo no curso, eu me identifiquei muito com a área de tecnologia, mais do que a história do livro. Então, quando chegou na época da monografia, eu tinha vários temas em mente. Um deles era falar sobre a chegada do livro espírita no Maranhão, sendo que eu já tinha escrito um artigo
tinha sido muito elogiado até. Só que eu tinha muita afinidade com essa questão de tecnologia. E aí eu tive uma professora, tenho, né, a professora Cléa Nunes, ela disse, Djalma, que tal tu abordar na tua pesquisa, isso na cadeira de linguagem documentária 3, lá no 7º período, tu faria o seguinte, tu faria a extração dos dados numa rede social e montaria um tesauro. Aí eu fiquei, rapaz, é maravilhoso, vou fazer, hein? Então, isso em 2015. E aí eu comecei a fazer o levantamento dos dados. Mas eu tive muita dificuldade em fazer todo esse levantamento. Então, eu dei uma freada e voltei para estudar a chegada do livro espírita. Nisso, perdi muito tempo. E a professora começou o doutorado dela em Portugal e não podia mais me orientar na questão da extração de dados para a montagem desse tesauro. Mas eu já tinha muita pesquisa já pronta e até conversava com Janailton, e Janailton bem mais à frente nessa questão de Big Data, de extração de dados, visualização de dados. Eu não sabia nem o que era um, nem o que era outro. Só queria saber de extração para montar o meu tesauro. E as pesquisas que eu encontrava não me direcionavam para o que eu queria fazer, que era fazer a extração desses dados. E aí eu fui procurando, até que em 2017 lançaram um livro chamado Visualização de Dados, Informação e Conhecimento, que é do Aguilar, 2017, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, eu tive um orientador, né, que foi o professor Roosevelt, só que as informações que o professor Roosevelt passava para mim era da área de ciência da computação. Eu não sou leitora, assídua desse tipo de documentação, então eu tive muita dificuldade. Então, quando se lançou esse livro, em 2017, eu comprei, na época era R$60. E aí foi assim, a chave para toda a documentação que eu já tinha levantado, só que aí eu tinha que adaptar meu tema. Eu não ia fazer só extração, eu queria visualizar os dados que eu encontrasse. E na minha ideia, eu faria isso no Facebook. Mas só que de que forma? O Facebook, na época, hoje a visualização de dados avançou muito do que eu estudei antes. Eu estava relembrando e vendo o material que já tem, está anos-luz, avançou muito. Mas naquele tempo, por questão de 3 anos atrás, já defasou muito, até, inclusive esse livro, né? Porque eles indicaram muitas coisas para a gente, os softwares que a gente podia utilizar e tal. E hoje tem vários e vários softwares. Então, na mesma época, eu trabalhava como assistente administrativo no Conselho Regional de Biblioteconomia, com a professora Leoneide como presidente. E, ela me pediu um relatório, tanto da página do Conselho de Biblioteconomia, né, no Facebook, quanto o relatório de e-mails. Então, o que eu fiz? Eu procurei um software que pudesse condensar todas essas informações para eu entregar para ela. E nessa época apareceu o Registrei. O Registrei, ele é um software, né, pago, né, ele tem uma temporalidade de 30 dias, gratuito, e eu fiz essa extração dos dados através dele, entreguei para ela no que hoje eles chamam de dashboard. Ela gostou muito na época. Então, aquilo ali, para mim, era uma primeira visualização de dados, mas não no formato que eu queria. Eu queria o formato de grafos. E o que são grafos? Grafos são uma forma gráfica, né, de nós e arestas. E os nós significam os personagens, né, de uma rede social, e as arestas, as relações. Então, isso me despertou para eu conseguir assimilar o que eu realmente queria da visualização de dados. E aí a professora Aldiná Botempuí, na cadeira de seminários de monografia, levou o professor Márcio Carneiro, do Departamento de Comunicação. E aí eu pedi para ele, professor, como utilizar a visualização de dados nas redes sociais? Aí ele, não, espera rapidinho aqui que eu vou apresentar minha pesquisa. E nessa época ele estava pesquisando justamente com o Jeff.
E aí ele botou, né, e apareceu aqueles gráficos enormes, muita informação, e ele interagia com eles, aplicava as fórmulas, né, que se aplicam para poder sintetizar mais os dados. E eu fiquei fascinada, mas mesmo assim eu ainda não estava com confiança naquilo que eu queria fazer. Nisso, o Janailton se formou, Joyce se formou, Dulce se formou, e eu fiquei. E assim, eu fiquei ainda pesquisando muito e procurando profissionais que pudessem me ajudar para o que eu queria. Então, eu, eu fui indo mais nessa questão de estudar o que é a visualização de dados e o que ela pode ajudar o bibliotecário. Bom, a visualização de dados é a representação e a apresentação de dados que exploram nossa habilidade de percepção visual com a finalidade de aumentar a compreensão. Segundo Kirk, né? Que nem foi o que eu usei outro que foi o mesmo Aguilar, em 2017. Mas o Kirk, hoje em dia, ele é muito mais representativo nesse conceito de visualização de dados do que o Aguilar. E de que forma, quais são os tipos de visualização? Os tipos de visualização são o conceitual e orientado por dados, a declarativa e a exploratória. Eu utilizei todos, porque eu tanto extraí, eu tirei conceitos deles, eu peguei as estatísticas, eu utilizei os resultados de forma mais simples, né? E também explorei todo o processo, criando novas ideias e insights no contexto da rede social que eu pesquisei. Quais foram as redes sociais que eu pesquisei? Eu pesquisei a página do Conselho Regional de Biblioteconomia no Facebook e a página dos estudantes também. Por quê? Porque eu tinha criado a página do Conselho no Facebook, administrado, há de muito tempo, e a página dos alunos, né, o grupo dos alunos, eu também pesquisava. Então, o interessante era saber como se dava o comportamento informacional entre os usuários, né, entre os profissionais e entre os estudantes. Entre os estudantes, a gente foi muito mais fácil do que a própria página. A página eu tive que pedir autorização para poder acessar os dados, que não ia utilizar esses dados para fazer nada. Naquela época, não tinha estourado ainda como se diz, o escândalo do Facebook de venda de dados dos usuários, né? Que ela vendeu para uma empresa e essa empresa revendia esses dados para outras empresas e lucravam com isso. E depois, durante a minha pesquisa, houve essa barreira. O Facebook travou as extrações de dados. E essas extrações de dados, né, dos APIs, eu consegui através de um aplicativo do próprio Facebook, Netviz. E assim, o Netviz, ele extraía os dados, mas ele dava para a gente de uma forma bruta. Aí eu, pesquisando e utilizando o livro do Aguilar, me apresentaram o Jeff, mas eu já tinha utilizado um outro software, que era o Pentaho. O Pentaho tinha a barreira da língua, era todo em língua inglesa. E o Jeff já tinha sido adaptado para a língua portuguesa e não utilizava linguagem de programação. Já o Pentaho utilizava. E o Jeff é super prático. Além de utilizar para extração de dados em redes sociais, existem inúmeras maneiras de se utilizar ele, como, por exemplo, fazer uma rede de interação entre personagens de livros, que eu também utilizei, mas não usei na minha pesquisa. Mas eu utilizei toda a forma com que o Jeff pudesse trabalhar com os dados, a extração. Nisso, eu comecei a tentar e travei. Por quê? Porque eu tentava tirar os dados, conseguia, mas na hora de aplicar no Jeff, não apareciam os nós, não apareciam as arestas, não ficava do jeito que aparecia nos livros. E aí eu fiquei desesperada. Isso o Janailton não estava, Maurício não estava, que foram os que apresentaram aqui. Eu tive um grande amigo, que não deve estar online, mas na minha defesa eu parabenizei, né? Porque ele foi muito mais do que um simples colega de curso. Foi Micael Vidal. Eu dizia assim, Micael, eu não estou conseguindo. Aí ele pegava, instalou tanto o Pentaho quanto o Jeff e fazia a interação junto comigo, simultaneamente, eu no meu computador e ele no dele.
E a gente passava noites inteiras fazendo essas extrações e visualizando. Sendo que na visualização, a análise dos dados, quem fez foi eu só. Ele já não compreendia. E o primeiro grafo é porque eu fiz cortes, mas aqui não tem como aparecer. Agora que eu vi isso. Eu, quando eu estou como mediadora, eu posso botar as fotos. Eu não sou mediadora. Nisso, a análise dos dados, que é onde aparece o papel do bibliotecário, assim, ele entra aí como um cientista de dados. Ele vai fazer a mediação entre os dados que aparecem e o que é dando resposta ao usuário sobre o significado daquele emaranhado de arestas e nós. E os clusters, que são os grupos que se formam após você aplicar alguns tipos de comando no GEF, que ele divide em, por exemplo, quando eu entrava e tirava os dados da página do Conselho Regional de Biblioteconomia, por exemplo, os profissionais que trabalhavam em determinadas áreas apareciam. Por exemplo, bibliotecas, área de educação, e como o Facebook permitia esse tipo de uso de dados pessoais, né, podia dividir esses personagens em clusters. E aí eu fui percebendo a inter-relação, o comportamento informacional entre eles lá no cerne da coisa. Mas eu fugi tanto da eu fui além do que eu pretendia fazer. Eu só queria saber o que era a visualização de dados e como ela podia ser empregada ao bibliotecário. E assim, dentro de tantas essas coisas, poder relacionar o que aqueles clusters estavam representando na imagem, no gráfico, porque assim, dentro do GEF tem um laboratório, uma página, uma janelinha que é o laboratório onde esses dados não aparecem em forma de gráficos, aparecem em forma de tabelas tipo Excel. Cada um tem a sua areazinha e eles têm um significado ali. Mas quando eles partem para a visualização de dados, eles são totalmente diferentes. Ali fica uma esfera. Gente, eu tinha tudo preparado, mas não. Eu estava imaginando botar as fotozinhas aqui para vocês olharem. Então, eu consegui visualizar. Então, em determinados momentos, os clusters se aproximavam e se distanciavam, ou seja, os nós, né, divididos em grupos. E deu para perceber, na página do Facebook, por exemplo, do CRB13, que as pessoas elas interagem em determinados momentos quando bem lhes convém. E depois eles não interagem mais. E, tipo, dentro de um ano, que o ano de pesquisa foi 2017, hoje deve estar muito diferente, né? Mas determinadas, por exemplo, na época de conciliação, né? De quem está devendo, quem vai fazer a regularização, existe maior interação, as pessoas lá conversam mais. Então, o cluster, naquele determinado momento, o grafo, ele vibra diferente. E depois disso, depois dessa época, há um distanciamento entre os clusters. Então, a gente consegue perceber que, apesar da página não ter muita interação ao longo do ano de 2017, em determinadas épocas tem maior movimento, mas que as pessoas, apesar de não interagirem, elas sempre ficam conectadas, né, à página do Conselho e recebendo todas as informações. A do grupo de biblioteconomia foi bem interessante a visualização dos dados, porque é tipo, uma única pessoa, 2, 3 pessoas interagem mais, que são as que mais publicam. Dava para se pegar os rótulos. Através dos rótulos, você conseguia ver minha foto, a de Janailton, que interagiam, comentavam e tal, e fazer os clusters e as representações gráficas facilitavam em tomada de decisão, por exemplo. Mediante esses anos todos, umas 20 postagens diárias, então eu era a pessoa que mais interagia. Mas também não tinha muito repetida, então decrescia um pouco.
Janailton, acho que ele não compartilhava nada. Então, ele mesmo não aparecia, nem curtia. Não, eu não aparecia, com certeza. Teve pergunta aí, Janailton? Então, vou ver aqui, Djalda. Ainda não Eu temos fiz uns 20 perguntas. minutos. Espera aí, só um instante aqui. Tem comentário da professora Leoneide, para começar, disse assim, ó, você fez estágio na biblioteca pública quando aluno do curso de História. E quando aluna de biblioteconomia também. De biblioteconomia, né? Legal. Ah, e contribuiu também, essa experiência certamente também contribuiu para você cursar biblioteconomia, professora Também, Leoneide. também. Tem o meu grande exemplo, que é a professora, a dona Fátima Matos Barbosa. A professora Leoneide também ressaltou aqui que foi bem significativa a sua pesquisa e pioneira nessa área no curso de biblioteconomia. Além Realmente, da contribuição para analisar a visualização dos usuários do Facebook do CRB13. sim, mas foi graças a uma pergunta dela que eu desencadeei a pesquisar sobre visualização de dados. Olha, tem Outra coisa muito importante salientar é que o a, na Universidade Federal de Minas Gerais havia muita produção nessa época. Por exemplo, tem uma tese que eu utilizei, é uma dissertação, que faz a visualização de dados através do TripAdvisor, que foi eu pedi para o Sim. rapaz, eu não me lembro mais o nome dele, mas foi indicação do nosso querido Alan Constante. Ele pegou e me enviou na época, que senão também não teria saído do lugar. Tem pergunta aqui, Djalda, do Pode mandar. Máfia Oliveira. Sua pesquisa gerou artigo, TCC, alguma forma de acessar? Não, ela gerou o TCC, tá? Eu não sei se já está no repositório do curso, mas se você quiser eu posso disponibilizar. Todo mundo que pede eu envio. Eu pretendo agora atualizar a pesquisa, porque já está muito ultrapassada. Sim. Djalda, quando você estava pesquisando esses dados, né, sobre rede social, a gente percebe muito que a gente tem uma expectativa em relação a essa visualização, só que a gente meio que tipo, não considera o trabalho que vai ter por trás disso, né? Por exemplo, a gente quer um software que já pega, extrai tudo e já visualiza. E muitas vezes a gente tem que separar as coisas, né? Tem que pegar os Não, dados primeiro e por depois partes, colocar. por partes. Isso, isso. Por exemplo, tem um para extrair e o outro para ler. Eu utilizei, teve uma pergunta aí, eu Isso. utilizei, por exemplo, só para chegar ao GF, que foi uma indicação já do livro, eu utilizei Pentaho, eu utilizei pelo menos umas 5 ferramentas para chegar na que eu poderia utilizar não tendo conhecimento de linguagem de programação, que é uma barreira também para quem é da biblioteconomia que não tem Sim. cadeira que fale sobre isso, linguagem Python, PHL, não sei o quê. Então, o Jeff, quando eu fiz a triagem dos softwares, foi o que mais me identifiquei com a maior facilidade. Língua, não utilizar a linguagem de programação. Tipo, você não precisa fazer cálculo nenhum. Só que você precisa aprender a fazer análise dos dados, que isso aí é com o tempo. Sim, realmente é isso, porque como na área da biblioteconomia nós não temos conhecimento profundo de programação, então, tipo assim, se a gente tivesse, beleza, conseguiríamos criar um algoritmo que extraísse os dados, depois usasse uma biblioteca de visualização, pá, jogava tudo lá e estava tudo bonitinho. Mas como a gente não tem essas habilidades, a gente utiliza outros meios, né, que são softwares que Gratuitos. gratuitos, exatamente, isso é bom salientar, né? Que extraem esses dados e outros que leem esses dados. Claro que existem formas de integrá-lo, né? Mas assim, se você tem a dificuldade de não conhecer uma linguagem de programação específica, seja Python, que dizem que é a mais fácil de todas, né? PHP ou Java, ou C Sharp, não sei, qualquer tipo de linguagem de programação, se você não tiver conhecimento,
com certeza existe alguma aplicação online ou algum software que pode executar talvez um trabalho que você está tentando desenvolver e não consegue porque acha que não tem conhecimento suficiente. Então é muito importante, muito interessante assim a gente procurar essas ferramentas que estão disponíveis, né, Djalda? Existem inúmeras ferramentas online, assim. Eu falo da minha experiência da monografia. Quando eu estava procurando sumarizador, a princípio eu queria desenvolver um programa para que fizesse o que eu estava pensando. Só que aí depois eu percebi que, tipo assim, eu não tinha conhecimento nenhum. O que eu aprendi é muito elementar, assim. O conhecimento que eu tenho de programação é muito básico. Então, tipo, não é suficiente para eu criar um super software robusto que execute tudo aquilo que eu estou pensando, né? Então, além de ter tempo, né? Tem que ter tempo para fazer isso. Tem que Então, ter, tipo assim, eu demanda consegui muito bastantes conhecimento, ferramentas. É, demanda muito conhecimento, você se desgasta. Por quê? Porque o manuseio não é tão simples. Você acha que é simples, mas não é. Depois eu vou colocar a listagem de todos os aplicativos que eu utilizei para fazer o levantamento sim. do qual era o aplicativo que eu ia usar. Djalma, tem aqui o Paulo, né? Tá te parabenizando aqui, Paulo Martins, parabéns, muito interessante essa sua abordagem. O ABNT Semestres Sem Estresse, ele está perguntando aqui quais foram os softwares que você utilizou, que você já falou, para coleta e visualização de dados. O Paulo pergunta também, você ainda pesquisa sobre extração de dados? Se sim, qual software você usa? Não, atualmente eu não estou mais pesquisando o software de extração de dados. No caso, eu queria só o que desse para fazer. E no início era a extração para elaborar o TESAL. Mas depois que eu entendi da visualização, que é o fim, né, da extração, eu passei só a ver a questão de visualizadores. Sim. Aí o Márcio Oliveira coloca aí chega alguém e fala, você só estuda? É suado. Sim, Outra fazer. coisa que eu estava pesquisando era como pegar os dados das bibliotecas daqui, né, da, das bibliotecas universitárias e fazer essa visualização da interação entre as bibliotecas. Tipo, pegar da UFMA e fazer a visualização, né, da interação entre os usuários e elas, né, das bibliotecas setoriais. Eu tinha um planejamento de fazer isso, mas requer muito tempo, não tive muito apoio. Mas o legal de Jaula, como você mesmo falou, né? Você conseguiu encontrar várias ferramentas aí para você utilizar essa extração. Você foi testando, né, cada uma delas, viu a que melhor se adequava à sua pesquisa. E muitas vezes nós temos que ter esse trabalho, né? Fazer essas pesquisas, procurar alguns softwares, procurar pessoas que conhecem sobre determinados softwares para ouvir recomendações e considerar, né, aquele que melhor se adequa aos nossos objetivos, né, o que a gente está pesquisando. Então, Aqui tipo uma assim, eu acho pergunta isso muito legal. aqui uma pergunta interessante do Eric Janeiro. Na sua opinião, a expulsão de publicação no Facebook auxilia na Impulsão. impulsão? Sim, Isso. é incrível. Eu também, na mesma época, aliás, em 2018, eu trabalhei com monitoramento de redes sociais, né, em questão de política. Eu era de um grupo político, né, fazer monitoramento desse grupo político. Eu não era partidário, né? Hoje eu já sigo uma linha, mas não era. Então, o que se fazia? Por exemplo, o candidato, ele botava uma manchete uma nota, por exemplo, no Facebook, impulsionava. É incrível como as pessoas curtiam e compartilhavam. Agora, se eram boots, não sei o que, eu não sei, mas é incrível o alcance que chega e o tanto de curtidas. Eu fazia um monitoramento, por exemplo, dos candidatos a governador daqui, então eu conseguia fazer esse levantamento. Do meu candidato, que eu trabalhava, eu tinha acesso à conta dele, né, e fazia a visualização, né, é incrível como os comentários, as reações, né? Isso é Instagram, Facebook, tem essas interações. É incrível como o impulsionamento, ele tem um alcance, você acha que não, mas as pessoas acabam lendo, acabam curtindo, acabam comentando. Basta a gente ver, por exemplo, essas postagens, principalmente do Bolsonaro.
né, em relação a esse presidente aí. É incrível como reações de raiva e de gostar chegam ou às vezes, sem ter para que aparece na sua tela, e você já está ali curtindo, comentando e compartilhando. Aí, o impulsionamento influencia sim. Basta ver aqui na rede social da Biblioteconomia, poucas pessoas fazem essa mesma interação porque não há impulsionamento. A não ser se tu tiver um amigo que compartilhe a tua postagem. Né, Janaíl? É isso Tenho, aí. por exemplo, 60 grupos. Se eu não postar em 60 grupos, meus colegas não compartilham. Temos comentários aqui ó, da Nilzete Gomes Biblio, que diz assim: a principal dificuldade do bibliotecário é justamente o conhecimento das linguagens de programação. Eu entendo um pouquinho e me ajuda muito, apesar de não poder mexer tão profundamente nos sistemas. A bibliogestão, ela coloca assim: quais são as atividades profissionais do bibliotecário na visualização de dados? E quais perspectivas sobre o tema para o papel do bibliotecário? É engraçado, essa pergunta aí eu tinha ensaiado. Bom, o bibliotecário, ele vai ser, digamos assim, o humanizador da imagem. Ele vai interpretar aqueles dados com assim, o auxílio de um cientista da informação, e aí ele vai informar o seu cliente, o seu usuário, o significado daquela representação visual. É bem interessante porque é mais ou menos o que eu fiz. Eu peguei a informação e falei lá na defesa, olha, aqui são a representação visual da página do Conselho durante um ano. Então, isso quer dizer que 1.000 e tantas pessoas interagiram, curtiram, compartilharam, comentaram. E está aqui a resposta. Agora, está aqui a informação em formato inteligível. Porque a visualização de dados, ela é transdisciplinar, ela não é só da área da ciência da computação, ela é de várias áreas. Você pode trabalhar ela na geografia, você pode trabalhar ela na política, como eu falei, você pode trabalhar em inúmeros lugares. No design. Quem trabalha É com muito design interessante. é porque não está É abrindo muito aqui. interessante. Então, Djalda, é muito interessante essa parte aí da análise de dados ser interdisciplinar, né? É que acho que foi em 2017, eu não lembro bem se foi 2017 ou 2018, teve uma semana de computação aqui na USP e aí teve uma palestrante que era da IBM e ela estava falando, né, sobre mineração de dados, sobre aprendizagem de máquina, coisas complexas dos dias atuais. Enfim, sobre essas temáticas. E aí ela estava falando que na equipe lá da IBM tem pessoas que eram da física, que eram da geografia, que eram de história, de matemática, da química, da biologia, porque a análise de dados que eles faziam eram para diversas empresas de setores estratégicos. Então, tipo assim, era um setor da indústria, era um setor de automóveis, outros setores da área agrícola. Então, tipo assim, tinham profissionais de diversas áreas que faziam análise desses dados, porque a extração por si só é um processo automático, né? é, Você contrata um profissional, ele desenvolve uma forma de extrair e apresentar a visualização, mas a análise em si, ela exige um profissional que tenha conhecimento sobre aquilo, porque senão são apenas imagens bonitas para ficar se apresentando, né? é verdade. É isso. O bibliotecário ele vai fazer a interpretação dos dados. Ele tem capacidade técnica para fazer Sim. isso. O negócio é que, tipo, quando eu estava ainda fazendo a pesquisa, teve um curso sobre a visualização de dados. Só que aqui no Maranhão é muito caro um curso nessa área. É tipo quase R$ 400, que foi até ministrado pelo próprio professor Márcio Carneiro. Então, fica inviabiliza a pessoa em utilizar essas ferramentas, né? Ainda mais estudantes de graduação que vive de bolsa, né? Sim, sim. E é muito interessante, assim, eu acredito que o bibliotecário também, né, complementando aí seu comentário, Fala.
o bibliotecário ele tem um conhecimento muito amplo assim sobre a gestão do conhecimento, né? Nós, querendo ou não, nós temos, digamos que sabemos um pouco de cada coisa, assim, da esfera do conhecimento. Não só na forma de organizar, mas de conhecer as fontes, de saber onde pesquisar, de saber indicar as coisas. Então, eu acredito também, né, que o bibliotecário ele tem essa habilidade, ele pode explorar isso, né? Como você falou, tem diversas ferramentas, você vai compartilhar conosco aqui no canal aqui do Bíblia Fora da Caixa. E essas ferramentas, elas têm ferramentas gratuitas, tem ferramentas pagas, que é só para você visualizar dados, que é para você extrair de algum jeito, com outro software, com certeza, e depois você submete a esse software de visualização e você olha, depois você tem que interpretar esses dados, né? Você tem que analisar E os ele. Você... dados, eles vão, bastando saber como o bibliotecário, né, vai interpretar esse dado, ele pode, por exemplo, fazer com que o seu chefe tenha uma tomada de decisão, auxiliar nesse quesito. Por exemplo, Sim, a, a nossa, a nossa página, a gente fica acompanhando quem entra, quem sai, a quantidade de dados, então a gente vai fazer o quê? Mediante, por exemplo, nas lives sobre literatura, né? Tem muitos acessos, muitos comentários. Então, a partir daí, por exemplo, eu, tu e o Joyce, a gente consegue visualizar isso, lógico que não em forma de gráfico, mas a gente já sabe como ter uma tomada de decisão. Olha, Janaílton, essa daqui a gente tem que explorar mais as questões de literatura infantil, conseguir mais bibliotecários que falem sobre literatura infantil, tem muita interação. Mas se em outras lives, que já de outras coisas que não tem mais, a gente até intercala, bora botar mais coisas assim, mais a gente tem alternativas. mais divertidas porque o público gosta, chama mais atenção. A questão das próprias publicações, bora publicar isso, então, porque a gente já visualiza, já cria, a partir da análise, né, das informações, dos dados, a gente já sabe como vai proceder. Então, o bibliotecário, na visualização de dados, é isso. Ele vai entregar ao seu cliente uma informação para que ele tome uma decisão determinada, né, sobre aquele conteúdo. Muitas vezes quando a gente fala, né, assim, que a visualização de dados vai auxiliar na tomada de decisão e tal, a gente pensa que muita coisa, pensa logo no aspecto corporativo, né? Sendo que muitas vezes, se você está tentando iniciar suas próprias produções, quer produzir o seu conteúdo, seus produtos, seus serviços, na verdade, isso vai auxiliar na sua tomada de decisão, como se você quiser ser um empreendedor, se você está iniciando agora. Então, se você está gerindo uma página no Facebook, ou no Instagram, ou um conteúdo no YouTube, saber as reações, né, das pessoas, saber que tipo de conteúdo elas estão gostando, vai influenciar na produção do seu conteúdo. Então, isso é muito interessante. Isso também tem nos auxiliado, né, Djaldo? Porque à medida que a gente percebe a reação do público, a gente tenta buscar temas que sejam afins, né, a eles, né? Tenta produzir conteúdo relacionado a essa afinidade que os usuários eles têm conosco. É incrível como a gente notou que, por exemplo, a literatura infantil chama muita atenção do bibliotecário, né? Esses temas mais lúdicos chamam mais atenção, tem muito mais público. Não desvalorizando os outros temas, mas a gente consegue visualizar. Se fosse fazer o estudo, né, da nossa página, a partir das lives, a gente com certeza teria essa... Eu vou até fazer, bora fazer isso? Janeiro. Vamos, Bora né? fazer, para a gente ter uma ideia. A partir das lives de literatura infantil e das outras. A gente faz um estudo comparativo, assim. Extraindo os Tá certo. dados e fazendo a visualização. Teve pergunta aí, ó. Ó, tem o Rodrigo Paiva que está te parabenizando pelo tema, que mostra o quanto devemos estar em constante atualização. A Liz Regia também está te dando parabéns aqui pela explanação. E a Nilzete Gomes pergunta: como seria o processo de impulsionamento nas redes sociais? O processo de impulsionamento é o seguinte.
É como o Facebook ganha dinheiro. Tipo, Pagando. você tem que pagar. Ele te joga, puf, ele bota a tua página para aparecer em vários perfis ao mesmo tempo, tipo, para 2.000, a partir de R$ 30, se não me engano. Então, ele vai disseminando essa informação numa velocidade, uma quantidade de pessoas enorme. Por exemplo, quando a gente faz as postagens do Bíblia Fora da Caixa, por exemplo, para hoje, e, por exemplo, eu compartilho em 60 grupos, eu posso chegar a 2.000 pessoas alcançadas. Mas se eu impulsionar, eu posso chegar, pagando, né, a mais de 10.000 pessoas, é mais ou menos isso. E pega um boleto, vai lá na lotérica e paga, e aí no mesmo dia Sim. é bombado. É uma forma de você profissionalizar, digamos assim, o seu marketing. Tipo, você fica compartilhando de forma manual isso, ou E dá você muito mais paga para o trabalho. Facebook. Ou você paga para o Facebook e ele vai fazer isso por você. Ele vai compartilhar com outras pessoas. Isso. Aí, por Simples. exemplo, na política, em 2018, acontecia muito isso. Os políticos pegavam, e os seus partidários pagavam impulsionamento. Isso aí é jogada de milhões. Então, pagavam o Facebook e aí a gente vê o nosso presidente, vemos aqui o candidato ao governo estadual daqui também. Ó, o Rodrigo Paiva tá colocando aqui, seria similar ao Google Ads? Sim, Rodrigo, seria exatamente isso. Tem o Facebook Ads, né, também, que é a mesma coisa. Você paga para impulsionar o seu conteúdo também. O Instagram também tem isso, tem o Instagram Ads. E funciona assim, né? Por isso que nós temos um presidente aí eleito, através de É, impulsionamento em redes sociais. tem a professora Leoneide, colocou aqui, muito feliz de verificar a maturidade e o crescimento de vocês, interagindo nesse percurso entre biblioteconomia de dados versus tecnologia. A Rose Silva coloca, nossa matéria de editoração era com alunos de design. Ela estava comentando alguma coisa aqui sobre a arquitetura da informação e etc. Funciona também candidato na arquitetura da informação, gente. É muita coisa. O Eric Pires colocou assim: você pode empreender nessa área, Djalda, pois é um excelente nicho de mercado para o bibliotecário. Tem O crescido muito, Rodrigo, gente. Tem crescido muito a visualização de dados. o Aqui no Rodrigo Maranhão nem tanto, Paiva, né? Mas no sul-sudeste, o Rodrigo Paiva coloca assim também: infelizmente a nossa formação básica na graduação não nos propicia atuar tão fortemente com gestão de dados. mas Aí a aí Rose concorda. eu lanço um ponto. Aqui nós não temos muitos cursos voltados para isso, realmente. Nosso curso não vai dar conta de um monte de coisa. Nossa grade curricular não vai dar, mas eu volto a dizer, se tivesse cursos de extensão, Senac, SESI, oferecida a preços acessíveis, era possível fazer assim. Mas é muito caro. O curso, na época de visualização de dados, era mais de R$ 300. Muito caro. São Olha, instantes, tem muitas Djalda. pessoas que trabalham com essa questão fora do Instagram, Tomar uma água fora aqui. fora de redes sociais. O professor Márcio Carneiro também foi, participou da banca de monografia de Janailton e de Joyce. Fiquei morrendo de medo de botarem ali na minha. Não, não. Então, Djalda, temos aqui mais comentários. É, o do Olha, tem Marco, Dr. Marcos Antônio. Gomes. Marco Gomes falou assim: você seleciona o que tem mais público? Acho que em relação ao impulsionamento, Não, né, das redes a gente não sociais. seleciona o que tem mais público. Tipo, as pessoas, a gente diz assim aqui, ó, olha, nós precisamos de pessoas que tenham um pensamento fora da caixa e tal. E aí as pessoas que se interessam em compartilhar seu conhecimento aqui, elas entram em contato e a gente coloca.
mas as que a gente nota que tem muito mais público, realmente, a gente não interfere nessa questão. São as da área de literatura infantil, que dão muito mais público, realmente. A gente está dizendo que elas realmente chamam mais público, mais do que as outras temáticas, mas a gente não, tipo, só escolhe delas. Não é, Janete? A professora Leoneide, exatamente, Djalda. A professora Leoneide colocou também assim, a capacidade de análise dos dados é uma competência do bibliotecário. E a professora colocou aqui um desafio aqui para nós aqui a realizarmos esse estudo aí do comportamento informacional dos nossos seguidores aqui no Instagram e do Facebook. Eu aceito o desafio, eu aceito. Bora publicar, Janaíto. Vamos lá, eu aceito também, não tem problema não. Tranquilo, a gente vai usar algumas ferramentas e vai mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer uma outra live comigo, mostrando como acontece essa extração e análise dos dados, né? E fazer essa troca de informações. Se vocês tiverem ainda mais dúvidas, a gente responde aqui na medida do possível. Lógico que eu não sou em visualização de dados. A Dulce colocou aqui que já seguiu várias páginas patrocinadas pelo Instagram. A Neia Filhona, ela colocou que impulsiona e podemos detalhar dias e quantidades alcançadas. E a Rose Silva complementa assim, vocês já trabalham com essa temática fora daqui do Instagram também? Rose, eu não trabalho exatamente com essa temática, né, do de extração de dados para redes sociais ou de extração de dados em si. O meu tema de pesquisa é voltado mais para vocabulário controlado, que é minha pesquisa de doutorado e foi parte da minha pesquisa de mestrado. Djalda tem se debruçado muito mais, Djalda, Joyce, elas têm se debruçado muito mais sobre essa temática de visualização de dados. E de extração de dados em si. Mais do que eu até. Mas Eu a gente vai falando aqui alguma coisa aqui mesmo, na análise do Bíblia Fora da Caixa, porque a gente teve um alcance de mais de 1.000 pessoas que têm interagido. Então, isso vai dar uma visualização de dados intensa para a gente. Sim. A Rose Silva colocou aqui, a própria universidade pode tentar mais projetos de extensão nessa vertente. E o Mafia Oliveira coloca assim, seria top se os cursos de biblioteconomia oferecessem mesmo como optativo uma disciplina de bibliometria que explorasse as diversas ferramentas. Verdade. Assim, pode ser uma opção, né? Se tivesse, tipo, cursos de extensão, mini cursos, alguns eventos que oferecessem essa temática, mas também o que eu considero, Djalda, é que os profissionais, eles também têm que tomar uma iniciativa. Assim, existem diversos cursos online, diversas plataformas que te ensinam a fazer as coisas do zero e, tipo, de graça. Alguns não têm certificado, né? Porque são de graça e tal. Mas tem muita coisa disponível hoje no YouTube e outras plataformas que são gratuitas também para você fazer curso, que dá para você aprender muita coisa, sabe? Outro desafio para nós era promover um curso com essa temática, visualização de dados. Eu topo. Quem topa participar? Eu topo. Topa, Eric e André. Bora fazer um curso de visualização de dados promovido pelo Bíblia Fora da Caixa. Tá certo. Tô só me comprometendo, hein? Tô só me comprometendo eu também ensino paleografia, gente. Quem quiser. Verdade, Djalda ensina sobre paleografia, gente. Muito bom. Eu já ia ler outro comentário aqui, Djalda. Na verdade é da Dulce. Coloca assim. Vocês acham que os professores da Bíblia dificultam na orientação de temáticas tecnológicas? Sim! Eu acho assim, depende muito da vertente do curso, né? Tipo assim, de acordo com os programas, os PPGs, né? Os programas pedagógicos, né? Do curso. Os PPCs, né? É assim que o MEC determina. Depende muito dessa vertente. Às vezes eles estão numa linha mais social, outra numa linha mais tecnológica.
professor. Eu, por exemplo, tive dificuldade com o meu, né? Porque ele não tinha conhecimento nenhum de visualização de dados. Então eu fui com a cara e a coragem, sozinha mesmo, atrás. Fui atrás de quem pudesse me ajudar com o computador, a manusear a ferramenta. E, tipo assim, as outras professoras são de outras áreas de conhecimento, mesmo as que trabalham com tecnologia, também não detinham conhecimento na área. Então, a gente não deve crucificar também os professores, porque eles enterram. Não, nem tanto. A questão é, você quer pesquisar uma coisa, você tem que ralar para ter aquilo, porque rapadura é doce, mas não é mole, não. Gelda, também o que eu percebo é assim, você não sai profissional da faculdade, você se torna profissional, né? Existe uma diferença bem grande aí de você achar que vai sair profissional e de você se tornar um profissional de fato, né? É, E eu acredito assim, que é como eu falei, existem diversos cursos no país, né, que tem uma orientação diferente, assim, umas são aplicados mais à gestão, outra mais à questão tecnológica, outros mais à atuação política, né? Então, tipo assim, existem características de cada curso, existem vertentes e esses cursos, na verdade, seguem essas linhas, né? Isso é não quer verdade. dizer que eles negligenciem totalmente a tecnologia. É porque há uma orientação pedagógica para um determinado fim. Então eu acredito que é basicamente isso, né? Mas se tu fizer um levantamento das monografias do curso de biblioteconomia da UFA, tu vai ver que as monografias são mais ligadas à área à questão social. As monografias na área de tecnologia, quando eu fiz o levantamento, eram poucas, bem poucas mesmo. Aí, e de outras áreas assim, como a de Atua, a de Maurício, a de Dulce até que foi um pouco fora assim da caixa, mas ainda ali entre aquela questão da biblioteconomia social, digamos assim. Mas é muito difícil você encontrar bastante produção nessa área. Por exemplo, na visualização de dados não tinha nada. Nada, 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 nada. E Na época que eu escrevi a monografia, a gente não tinha produção na biblioteconomia maranhense enquanto a isso. Então, foi muito complicado. E até a linguagem que se usava dos outros livros que eu encontrei antes, até encontrar aquele visualização de dados, era uma linguagem da área de ciência da computação, que cria uma barreira enorme. tem esse fato também, né? Muitos livros que falam sobre visualização de dados, eles estão em uma outra língua e são específicos da área da computação. Então, Sim, e as vai. pessoas, às vezes, quando tu pega esses livros de outra língua para ler, lógico que tu não. A maioria do brasileiro não tem pleno domínio da língua inglesa, que é a área que mais estuda a questão de visualização de dados. Aí, quando você coloca, as pessoas até duvidam que você realmente leu pelo menos aquele capítulo, porque aquele capítulo era importante para tua pesquisa. Ah, mas tu leu isso aqui? Claro, né? Eu tinha que botar nem que seja no Google Tradutor e vendo os pedacinhos para ver se eu compreendia aquilo. Sim, sim. Pois Então, é, tem Gelda, mas é. muito bem. Eu acho muito importante essa sua temática. Foi maravilhoso aqui esse nosso bate-papo. Foi super tranquilo, A viu? Não gente perguntei nada conseguiu, difícil. a gente conseguiu pelo menos 3 temas de monografia, 2 cursos a serem produzidos aqui pelo canal. A gente conseguiu pelo menos Ah, um inimigo aí, 2, 3. não, Tá relaxa, muito tranquilo. bom. Aqui a gente tá só num bate-papo tranquilo aqui, amigável aqui. Gente, não foi aula, É, porque não tem como vocês visualizarem os grafos que eu consegui. Então, fazer uma coisa bem técnica não dá. Eu já posso me agradecer? Posso logo me então, Gelda, agradecer. nós temos 5 minutos aqui para você falar suas considerações finais e fica à vontade, o espaço é seu. Ah, gente, obrigada a todo mundo, ao meu orientador, Roosevelt Lins. Eu sei que ele não está me vendo, mas se gravar, ele vai assistir. Agradecer a professora Dalva Teixeira, que também esteve na minha banca, me ajudou consideravelmente a defender. Agradeço a professora Leoneide, porque desde o princípio da pesquisa eu comecei com ela como orientadora, depois terminei com o Roosevelt.
Agradecer ao CRB13 pela pesquisa, a permissão para eu fazer a pesquisa. Agradecer Joyce, Janailton, Dulce, Ellen, Diógenes, aos meus amigos Micael, de ensino fundamental e médio, Márcio Pereira está aí, seu Pereira, minha Micael, família, que apesar, a família da gente é engraçado, né? A gente está estudando, eles estão conversando, falando alto e tal, e assim, não ajudam tanto, mas eles querem ser o resultado a qualquer custo. Agradecer a biblioteconomia como um todo, que eu sempre fui muito bem recebida onde quer que eu fosse, nas bibliotecas, nos centros de informação, no Conselho Regional de Biblioteconomia, o Departamento de Biblioteconomia, que sempre me trataram muito bem, não tem queixa assim de nada. A professora Mary Ferreira, Georgette, minha mãe, meu pai, Deus. Dulce, te amo. obrigado. Ó, todo mundo aqui dando parabéns aqui, muitas pessoas dando parabéns. Parabéns pela live. Aqui o nosso bate-papo foi bem tranquilo, gente. São assim, a nossa intenção também do Bíblia Fora da Caixa é tornar esses temas, né, que muitas vezes são complicados, né, para nossa área, tornar eles mais palatável, né, mais agradável para os nossos bate-papos, tentar Não estimular, né, precisa, as não pessoas precisa ser a. uma aula, gente. É só um bate-papo. Não é também conversa de bar, né? É só um bate-papo. Sim, temos aqui a nossa coerência acadêmica também, né, Djaldo, aqui. Sim, Temos sim. que ser. Eu tô aqui, ó, como se fosse defender. Sim. Então, assim, a nossa intenção é essa, gente, no Bíblia Fora da Caixa, é sempre tornar esses temas mais palatáveis, mais agradáveis, mais fáceis de se discutir, tentar estimular vocês a produzirem materiais desse tipo, a pesquisarem sobre isso. A gente vai estar sempre disponibilizando materiais das lives aqui que os palestrantes estão recomendando, estão passando para a gente. A gente só não consegue fazer isso de forma imediata, né? Porque existe uma série de coisas que a gente faz para publicar nesses materiais. Existem as publicações no Instagram, existem as publicações do Facebook, do YouTube. Os Então, vídeos no cada uma exige uma demanda específica, né? Um processo que tem que ser executado até o final. Então, e aqui em busca dos palestrantes. Eu, por exemplo, só vim aqui hoje isso. porque tinha uma palestrante desistiu de, assim, véspera da gente montar a grade dessa semana. Aí eu digo, então eu tenho que ir. E, gente, deixo aqui também um aviso, se inscrevam no nosso canal no YouTube, o link ele tá na bio. Também tem a nossa página no Facebook, se vocês puderem curtir, compartilhar, nós agradecemos muito o apoio que vocês estão dando a nós. E também nos sigam aqui no Instagram, né? E sigam o perfil Participem do aqui no sorteio. Instagram. Temos sorteios acontecendo, né? Um sorteio da camisa que vai ser agora vai ser domingo agora, né? Vai ter o sorteio da camisa que é a T-Shirts, ela Cedeu a camisa? Deu. nos cedeu, né, uma camisa, né, para que a gente pudesse sortear aqui entre os nossos inscritos. E a nossa live aqui ela tá acabando já, falta só 17 segundos de Jalda. Então Gente, a live de amanhã